E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai estar dando início, né, à nossa aula, que é a aula sobre a nossa disciplina de ética e legislação no curso técnico de enfermagem, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. O pessoal tá entrando ainda. E aí a gente vai começar falando da introdução à ética, né? Como é que foi que a ética surgiu, quais são os principais filósofos, o que era que eles pensavam a respeito dessa ética, como é que a ética ela foi formada, qual é o conceito. Então a nossa disciplina ela vai ter em torno aí aproximadamente de 5 encontros online. Será nas segundas e quartas, certo, gente? Segundas e quartas à noite, né, de 7 às 21 horas, tá bom? E aí, como vai ser a participação de vocês em relação à avaliação? Vai ser mediante a participação no fórum da plataforma da escola, tá? E aí, o Jean, ele pode estar explicando a vocês como é que vocês entram, qual é a senha, qual é o login, tá bom? A gente vai estar passando para que vocês consigam acessar. Então, vocês vão participar de perguntas, vocês vão estar respondendo elas no fórum. Então, a participação é mediante isso aí. É na aula, né? Eu fazendo a frequência de vocês, a participação no fórum e é uma avaliação online, tá bom? Avaliação online que eu vou estar mandando aí para vocês. Então, disciplina online é dedicação, né? Não é porque a gente não está em sala de aula que a gente não vai ter dedicação na nossa disciplina. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre essa parte dessa introdução, eu começo falando aqui para vocês uma frase de um poeta americano, que ele fala assim, né, para a gente poder refletir. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Então, a gente observa o que com essa frase? O que é que vocês perceberam, né? Agora eu queria saber de vocês. O que foi que vocês perceberam em relação a essa frase? O que foi que vocês entenderam sobre essa frase? Quem que pode falar aí para mim? Pode usar o Eu chat, entendi, pode usar o microfone. eu entendi que ele está falando que a gente tem que vigiar o que a gente fala, a gente vigiar, tipo, as nossas palavras também, forma quando a gente for conversar. Eu Isso, acho assim, eu penso assim, né? exatamente. Tudo começa, como a gente viu essa frase, tudo começa na nossa mente. Tudo começa no nosso pensamento, né? E foi exatamente isso que os filósofos, né, antes de Cristo, falavam que as nossas ações a gente deve ter exatamente o cuidado, né? Como a aluna colocou aí, ó, que a gente deve ter cuidado com as nossas ações, porque elas afetarão o nosso futuro. E é exatamente isso, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente vai colhendo. A gente vai plantando, né, para depois colher. E isso vai formando exatamente o nosso caráter. Então, eles diziam que existe o bem e o mal, né? E a gente sabe que isso existe, né? Pessoas voltado para o mal e pessoas voltado para o bem. Então, o que que vai transformar aí basicamente o nosso caráter? As nossas palavras, os nossos atos, né? Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes. E aí, com ações e atitudes, vai formar o quê? Os nossos hábitos. Isso começa a gerar hábito. Todos os dias a gente fazendo a mesma coisa. E esse hábito vai formar um todo, e no qual esse todo vai formar o nosso caráter.
que faz parte da nossa personalidade, certo? E aí, dando continuidade, eu achei interessante trazer, gente, sobre a tricotomia humana, né? Sobre a nossa tríade humana. O que é que o ser humano ele tem na sua essência? Ele tem um espírito, ele tem uma alma e ele tem um corpo, né? São 3 elos que estão interligados, formando aí o ser humano. O que é que a gente tem em relação ao corpo? O corpo é a parte material. A gente toca em uma pessoa, a gente sente a pele. Aquilo ali é o corpo. Então, o corpo ele tem uma certa inclinação, né? Os filósofos, né? Os cientistas dizem que ele até tem alguma inclinação ao pecado, ao mal. E a gente traz essas obras para a carne. A carne acaba sentindo, né? O nosso corpo acaba sentindo. Porque se a nossa alma e o nosso espírito não estiver bem, o nosso corpo também não está bem. Então, o espírito ele tem a ver com a intuição. Ele tem a ver com a adoração. Ele tem a ver com, muitas vezes, o quê? O sentimento, que está entrelaçado à alma. Então, vocês veem aí que tem 3 elos ligados, espírito, alma e corpo. Então, o intelecto, ele faz parte também em relação à alma e o corpo. A vontade e o sentimento também faz parte do espírito e da alma. E aí, pessoal, falando nisso, eu trouxe aqui outro slide mostrando aqui a vocês, ó, corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, o que que ela é? Elas são as nossas emoções. O medo, a raiva, a alegria, a felicidade, a tristeza, todas as nossas emoções que a gente exerce, né? Que a gente passa por alguns momentos na nossa vida, a gente transmite essas emoções e é justamente a alma que traz elas. Então, a alma tem a ver com vontade, né? Tem a ver com vontade, tem a ver com a mente. Então, se tem a ver com vontade, tem a ver com a mente, tem a ver com os pensamentos, tem a ver com o poder de decisão. É o que faz a gente pensar, né? Faz a gente entender as coisas. E o nosso corpo, ele tem a ver muito mais com os nossos sentidos. Por exemplo, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, que são os nossos órgãos do sentido. O espírito é algo que está mais ligado a uma divindade. É como se fosse ligado a um Deus. É um Deus supremo, a um Deus maior do que tudo, né? Então, a gente fala que muitas vezes o amor que envolve a parte espiritual é o amor ágape. O amor eros, né, tem a ver com o amor do corpo. E o amor filial é o amor das amizades, é o amor que envolve muito mais as nossas emoções. Ok? Então, a gente tem aí o homem emotivo, que é a alma, o homem exterior, que é o corpo, é a parte externa, e o homem interior é o nosso espírito, é aquilo que está lá no nosso mais profundo ser, que somente um Deus realmente maravilhoso é que consegue entender tudo isso, né? E aí eu pergunto a vocês conseguiram entender essa parte, gente? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses aspectos? Professora, eu gostaria que a senhora repetisse essa parte que a senhora estava falando, espiritual, Uhum, da alma e do corpo, porque eu estou fazendo as anotações e a senhora está certo. falando e eu não anotei quase tudo. Eu queria anotar Pronto, algo mais, alguma coisa, pronto. por Posso favor. sim repetir, sem problema nenhum. Então vamos lá. Quando a gente fala de alma, a gente fala de emoções. O que são emoções? É aquilo que a gente vai estar transmitindo. Por exemplo, quem não já passou por um momento de raiva na vida? Você ficou com raiva de uma pessoa. Então, a raiva, a felicidade, a alegria, o medo, a tristeza são as nossas emoções. Nós temos emoções positivas e negativas, né? Então, a nossa mente, ela quer estar sempre voltada
para as nossas emoções. E isso vai envolver o que também? Vai envolver a nossa vontade, o nosso poder de decisão sobre as nossas ações. Então, a nossa vontade, ela está inclinada aí para a nossa alma. Então, eu queria que vocês entendessem isso, que a alma, ela envolve as emoções, a mente e a vontade. O corpo é algo mais externo, é algo que está mais envolvendo os nossos órgãos do sentido. Por exemplo, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Ok, gente? Conseguiram entender, pessoal? E dê aí um feedback, gente, se vocês estão entendendo. Ótimo. Sim, entendi. Pronto, então vamos lá. Continuar. Sim. Show. Pessoal, quem não já se passou de vocês aí que pode me dizer em alguma situação na vida, seja no trabalho, seja em relacionamento, quem não já passou por uma razão onde você está no meio de uma balança, no meio, e a balança tá assim, ó, entre razão e emoção, como se fosse uma corda bamba, né? Quem não já passou por isso aqui? Professora, eu estou passando por isso. Eu imagino. Pronto, é exatamente isso. Muitas vezes o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa vontade, ela está inclinada muitas vezes para nossas emoções, né? E aí a emoção fala uma coisa para a gente e muitas vezes não é aquilo que a gente deve fazer. Aí a razão vem para fazer o quê? Para a gente tomar uma decisão. Então a emoção muitas vezes ela faz a gente refletir também, certo? Então, essa corda bamba da razão com a emoção nos faz muitas vezes refletir. Tem pessoas que agem muito por impulso. E a gente deve conhecer pessoas assim, acredito que vocês conhecem também, né? De pessoas que agem muito por impulso. E isso não é legal. Isso não é legal porque acaba a gente agindo muito mais pela emoção do que pela razão, né? E fica aquela coisa mais difícil, né, da gente entender esses dois elos. E aí, para a gente introduzir realmente a nossa ética, eu queria perguntar para vocês: o que é que significa ética para vocês? O que é que vem à mente de vocês sobre ética? Podem colocar aí no chat ou falar. O que é que vocês acham? O que é ética? Podem falar, viu, gente? Vocês levantaram a mão, mas pode falar, viu? Sabrina, Diane. Tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade, com certeza, tem a ver sim. Tem a ver com responsabilidade, com igualdade, com respeito. Isso, exatamente. Comportamento também, ótimo. E medida nas palavras também. Isso, postura, medida das palavras, conjunto de deveres mínimos dos seres humanos. Isso, costumes, né? Conjunto de costumes. É isso mesmo, gente. Quando a gente olha para uma pessoa e vê, a gente fala, poxa, fulano de tal é muito ético. Vocês já passaram por isso? Vocês já perceberam o modo de ser realmente de cada pessoa? Você olha para a pessoa e vê, poxa, que enfermeira ética. A enfermeira atende o paciente e realmente essa enfermeira não sai falando do paciente durante o consultório, fora do consultório. Então, isso Professor, é ética. Oi. Professor, às vezes tem gente que fala assim, nossa, moleque, que falta de ética. E eu nem sabia. Tem gente que fala assim também, que eu já ouvi muitas vezes. Exato. Isso, ética profissional, que aí tem a ver com o âmbito de vocês, né? O que a gente vai abordar na nossa disciplina. Então é isso mesmo, pessoal. Parabéns. Todos esses conceitos, todos é a forma que você se comporta, respeitando, saber ouvir exatamente, forma de se relacionar, porque a gente vive em uma sociedade. Então a gente aprende a conviver com as pessoas de diversas faixas etárias, diversos modos de dizer que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Só para vocês terem ideia, eu vi uma atitude ontem no posto de saúde que eu estava.
Gente do céu, pelo amor de Deus, era muita gente para vacinar contra o Covid. Em torno de 100 pessoas só numa tarde para vacinar Covid. A gente ficou vacinando ontem, né? Gente, era gente esculhambando nessa fila, dizendo um monte de coisa e tacava porrada na porta. Vocês precisavam de ver o comportamento. Eu fiquei chocada. E eu estudando ética, a gente acaba percebendo como é que é o comportamento das pessoas, né? Como é que a gente observa. Então, isso tudo é um histórico. Isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a educação, isso tem a ver com o aprendizado durante ao longo da vida, né? Isso tem a ver com várias situações. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, pessoal, olha só que interessante. E aí, vocês falaram isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Vocês falaram exatamente o que eu coloquei aqui na aula. O respeito com o próximo, né? A igualdade, de a gente pensar que ninguém é maior do que o outro, não é verdade? Que nós temos direitos também. Os valores, olha que interessante. E os direitos, né? O direito de cada um. Até onde vai o meu direito e até onde vai o direito do outro, não é verdade? E aí a gente traz exatamente o conceito de ética. Ética vem do grego ethos, que quer dizer, olha só aí, ó, modo de ser, caráter. Então, ética significa costume. Significa costume. Ou seja, é um ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Que eu vou já explicar para vocês aqui a diferença entre ética e moral. Mas que a moral tem a ver com a ética, certo? Vamos dar aqui só um exemplo para que vocês entendam, correto? Vamos lá. A gente tem uma casa. Essa casa, ela precisa de móveis, né? Precisa a gente mobiliar essa casa. Essa casa, de forma geral, todo mundo precisa ter uma casa para poder morar. Essa casa é a ética. Só que a forma como eu arrumo essa casa, mobiliando da minha maneira, é a nossa moral, certo? Ou seja, a ética ela é de forma universal, é o modo de ser, é o caráter, é o costume daquele indivíduo. E a moral, ela tem a ver com o que a pessoa vai fazer da sua vida, o que é o certo e o que é o errado. Então, eu tenho a minha forma de mobiliar a minha casa. Vocês também têm a forma de ajeitar a casa de vocês, certo? Vocês conseguiram perceber, gente, a diferença? Então, ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ética tem a ver com o comportamento do homem. Então, como é que eu, técnico de enfermagem, eu vou me comportar dentro de uma sala de aula? Como é que eu vou me comportar dentro de um hospital, dentro de um posto de saúde, dentro de uma unidade de saúde? Como é que eu vou me comportar, né? Ética é o conjunto de normas. Então, todo local que a gente passa, a gente tem normas. Por onde a gente vai, seja no trânsito, seja em uma escola, seja em uma unidade de saúde. Todos os locais, eles têm normas de comportamento. Aí o homem, né, tem a forma de vida, onde a gente percebe que ele tenta realizar o bem, mas que nem sempre consegue, né? Então, eu trouxe aqui mais uma vez esse quadro para mostrar aqui para vocês, ó, moral e ética. Qual é a diferença? A moral é o conjunto de regras, valores, proibições que tem, onde a gente se encontra em uma religião, em uma ideologia, dentro de uma política, dentro de uma sociedade, certo? Então, tem a ver, muitas vezes, com os costumes, com os hábitos culturais e as regras que estão em uma sociedade. E aí vem a pergunta, o que eu devo fazer? O que é esperado que eu faça mediante alguma situação?
onde a gente vai ter, na moral, o poder de decisão. Aí onde entra um dos pensadores, né, de ética, que fala sobre o livre-arbítrio que nós temos, de decidir o que é bem e o que é mal. E a ética? A ética é uma reflexão pessoal sobre aquilo que eu vou estar fazendo. Será que aquilo realmente vai de encontro a uma conduta humana correta? Tem a ver com valores, tem a ver com alguns ideais, né? Então, é muitas vezes uma reflexão individual. Por que eu estou fazendo isso? Com que finalidade? Então, por exemplo, por que eu estou cursando o curso técnico de enfermagem? Né? Por que eu estou cursando o curso técnico de enfermagem? A gente tem um objetivo de vida. Não é verdade, pessoal? A gente tem um objetivo de vida. Então, qual é a minha finalidade de eu estar fazendo o curso técnico de enfermagem? Eu quero ser um excelente técnico de enfermagem, tendo conhecimento teórico, prático. Não é verdade? E a moral? O que é que eu devo fazer durante o meu trabalho? Eu devo aplicar medicamento sem olhar o nome do paciente? Não. Eu preciso fazer um checklist. Eu tenho que saber o nome do paciente. Eu tenho que saber que medicação é aquela que eu estou fazendo. Porque eu posso estar aplicando a medicação errada e matando uma pessoa. Vocês estão entendendo como isso é sério? O que é esperado que eu faça? Entenderam, gente, como é que é? Todos compreenderam, pessoal, isso direitinho? Conseguiram entender que a moral é um conjunto de regras, é do que eu estou fazendo, são as minhas ações, né? Um conjunto de costumes que tem a ver com a cultura, política, religião, ideologia de uma determinada sociedade. E a ética é muitas vezes uma reflexão pessoal, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha finalidade de forma geral? Isso tem muito a ver com o nosso caráter. Uma reflexão dos nossos atos, do nosso caráter e da nossa personalidade. Ok? E aí vem exatamente isso aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ética versus moral. Então, a gente sabe que no mundo existe o bem e o mal. Tem pessoas com inclinação ao bem e tem pessoas com inclinação ao mal. Vocês concordam? Sim. Pronto. E a moral? Sim. A moral é eu perceber, será que esse meu ato, que eu acho na minha mente que é bem, que eu faço bem ao próximo, será que esse ato ele tá certo ou tá errado? Entenderam? É como se fosse uma reflexão também, de eu perceber que estou errada. Se eu sei que estou errada aplicando a medicação errada, eu não vou fazer no paciente. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que fazer um checklist. Os 9 certos sobre a administração de medicamento. Eu tenho que fazer. Certo? Eu tenho que conferir o nome do paciente. Eu tenho que tratar ele bem. Eu tenho que saber ouvir ele. Eu tenho que usar da humanidade com ele. Da humanização. Entenderam? Então, a ética, resumindo, é isso. É o bem e o mal. Para a gente escolher. Qual é o caminho que a gente quer escolher? O do bem ou do mal? E a moral? Será que é certo? Será que é errado? Aí como é que a gente sabe que está certo e que está errado? Uns falam que é certo, outros falam que é errado. Na visão de cada um. Né? Acontece muito isso. Só que muitas vezes, o que é errado é o que não se deve fazer. Né? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, pessoal, vocês falam, tá bom? Podem me chamar aqui para a gente poder tirar as dúvidas. E certo? Ai, pessoal, deixa eu abrir o chat. Espera aí. Ai, meu Deus, cadê? Tá aqui. Isso, temos que saber o que é certo e errado o nosso próprio julgamento. É isso mesmo. Tá certo, Gessiane, pode ir, viu? Aí você me manda o atestado, sem problema nenhum, tá bom? Vânia... Eu acho que na maioria das vezes, a nossa própria consciência, ela já dá uma boa direção, né, no que é certo ou não, né, fazer.
Aí eu vou ter que buscar uma orientação para poder tomar uma decisão mais assertiva, né? Exatamente. Além da gente ter o poder de decidir qual é o caminho que a gente quer seguir, o bem ou do mal, a gente tem a nossa consciência natural de todo ser humano que diz o que é certo e o que é errado. Nossa própria consciência nos acusa. Se você jogar um papel, olha coisa simples. Vê se vocês têm esse mesmo pensamento que eu tenho. Se eu pegar um papel de bombom, eu jogar na rua, pra mim isso tá errado. Eu, Maeva. Por quê? Porque esse papel de bombom, ele vai contaminar o meio ambiente, ao meu ponto de vista. Se eu jogar um chiclete na rua, cuspir o chiclete na rua, pra mim aquilo ali vai vir um animal, bicar aquilo ali, que isso pode acontecer, e ficar com o bico preso no chiclete, né? Então, assim, muitas vezes é isso mesmo. Muitas vezes, mas nem sempre o que é certo para você é certo para outro. Exatamente. Aí vem os conflitos. Por isso que tem que todo local ele tem que existir regras. Ele tem que nos orientar, né? E aí onde entra, pessoal, o Código de Ética da Enfermagem. Ele veio para isso. Ele veio para nos orientar o nosso comportamento. Como é que a gente deve fazer acontecer as nossas ações dentro do ambiente de trabalho, né? Então, caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de reagir. Então, eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha coerência, eu sei do que eu sou, eu sei da minha personalidade, entendeu? A minha índole, né? Muitas vezes a gente fala, a índole daquela pessoa é muito ruim, então é porque ela tem um caráter ruim. Ela adquiriu isso com o tempo, né? Então, moral, ética e caráter, eles estão interligados. A moral e a ética, ela vai formatar o caráter de um ser humano, de um indivíduo. Entenderam, gente? Ediane levantou a mão. Vocês podem falar, viu? Quando vocês levantarem a mão de vocês. Vamos lá. E aí, pessoal, o ser humano, ele é influenciado pelos valores, né? Ele é influenciado aí pelos valores. E é também influenciado pelo ambiente. A família que esse ser humano pertence, a classe econômica, a raça que ele faz parte, a religião que ele faz parte, o país que ele nasceu, né? É só a gente pensar. Estados Unidos, diferente do Brasil. Estados Unidos tem o seu modo de ser, tem a sua cultura, tem as suas normas. Aqui é totalmente diferente, tá? Então, esse conjunto de informações vai nos levar a pensar em justiça social, onde a gente tem valores diferenciados para coisas e pessoas, né? Na escala de valores de uma família de baixa renda, o valor atribuído às necessidades básicas certamente encontra-se em patamar superior ao do valor atribuído às necessidades menos imediatas, como o lazer. É mais pura verdade, né? Se a gente pensa que uma família tem uma baixa renda, ela não vai ter como ter um lazer como ela queria ter, tá? Então, esse quadro ele é diferente de uma família de alta renda, que ela tem necessidades básicas também, mas que muitas vezes as prioridades vão ser muitas vezes atendidas. Então, eu mostrei aqui para vocês a diferença sobre os valores nesse sentido, né? Nesse exemplo. Então, para cada um de nós, existe algo que é permitido e algo que não é permitido. Mas aí a senhora está falando sobre os valores socioeconômicos, é isso? Socioeconômicos, exatamente. Nesse caso aqui, desse slide, exatamente, socioeconômicos. Ok? É só um exemplo assim que eu dei para vocês. Existem vários valores, né? E aí, pessoal, tem a questão da permissão, do livre-arbítrio realmente. Da gente dar ou não permissão para a nossa mente, né? Resgatar aí as coisas da nossa mente. Fazer aquilo que a gente está pensando. Ou será que a gente não deve fazer aquilo que a gente está pensando, né? Então, a questão de aprovar e reprovar, a gente já percebe nas nossas condutas,
nas nossas ações. De alguma maneira, as nossas ações refletem aquilo que a gente é, aquilo que a gente fala também. Então, a ética, ela tem um campo muito abrangente. Ela tem o campo da antropologia, que é o estudo do ser humano. Tem o campo da psicologia, onde vai estudar a mente, as ações, né? A sociologia também, a economia, onde eu acabei de dar o exemplo ali sobre a parte socioeconômica, a parte da pedagogia, do ensino, né? Como é que a gente vai formar esse ser humano? Como é que nós, professores, né? Quem exerce o cargo, vai formar indivíduos, né? Um dia desse, pessoal, eu estava assim pensando, poxa, eu sou uma professora e aí eu fico imaginando, o meu papel é formar pessoas, né? Não só em relação ao mercado de trabalho, mas também a valores, a fazer o que é o certo, é formando também caráter, né? Então, nossa responsabilidade é muito grande em relação a vocês, certo? E aí vem a parte da educação física, do cuidado com o corpo, né? Porque o corpo faz parte da tríade humana. Lembra que eu falei? Corpo, alma e espírito. A política, olha aí o que a gente vê aí por aí sobre a política, né? Os problemas que a gente encontra por pessoas que não são éticas, fazendo coisa errada, roubando, né? É bem complicado. Então a ética tá em todo, gente, tá em todos os aspectos da nossa vida. E aí, a gente tem uma frasezinha que a gente fala assim, indivíduos amorais. O que são indivíduos amorais? São indivíduos que não conhecem a moral, os costumes de uma situação, de uma organização. Muitas vezes isso pode acontecer por falta de conhecimento, certo? Por exemplo, não sei se vocês viram em relação... Nós temos um grande exemplo aí, professor, a Copa do Mundo no Catar. Já ia dizer agora isso aí, falar agora esse exemplo. A Budweiser investiu mais de, não sei, foi com alguns milhões aí, e não vai poder vender um frasco de cerveja, uma lata de cerveja, porque não pode lá. Exatamente. É proibido, é o costume, é a ética do país. E nós precisamos respeitar isso. Entenderam? Pessoal, lá o negócio é muito sério, né? Você tem que respeitar o costume, a cultura daquele país ali. Se você vai viajar para a Índia, para outros países diferentes, a gente tem que primeiro estudar a cultura daquele país. A gente não pode uma menina andar num país do Catar, andar de mini saia. Não pode. Eles não aceitam. É da cultura deles. Então, para eles, aquilo ali tá errado. Entendeu? Mas tem muita gente que tá desrespeitando, né? A cultura. Com certeza. Só o que tem. Só o que tem, não só a cultura, né? Mas desrespeita aos outros, desrespeita os costumes, desrespeita o país e tudo, né? As situações acontece muito. E aqui a ética tem a sua relação quando a gente fala de ética profissional. Então, a gente fala aqui sobre a ética relação patrão-trabalhador. Qual é a minha relação? A pessoa que é patrão com o trabalhador. Qual é a relação do trabalhador com o outro trabalhador, com seu colega de trabalho? Qual é a minha relação? É a relação de inveja? É uma relação de eu querer ajudar o outro? Se eu ver uma vaga em determinado local, eu avisar o meu colega que está precisando de emprego, não é verdade? Ajudar o meu colega. Ou como é que é a minha relação na minha sociedade que eu me encontro? No meu país, na minha nação. Qual é o meu papel como cidadão? Né? Então, fica aí para vocês refletirem, certo? A forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente se expressa, muitas vezes, né? E aí, pessoal, a ética, ela tem várias outras relações, que é justamente o que vocês me falaram aí no começo da aula, que é sobre comportamentos do indivíduo, sobre harmonia, o equilíbrio, né? A gente viu que estava ali uma balança entre a razão
e a emoção, onde a gente tem que achar esse equilíbrio. As relações entre os outros, entre os seres humanos, como é que eu falo com as pessoas, né? Como é que eu me relaciono, como é que eu me relaciono com a minha família, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu vizinho, como é que eu me relaciono dentro da sala de aula com os meus colegas, no meu ambiente de trabalho. E a satisfação das partes, porque ética também significa satisfação. O compromisso. Qual é o meu compromisso como técnico de enfermagem, de acordo com o meu código de ética, lá no meu trabalho? Qual é o meu compromisso? Né, pessoal? Aí vem a questão dos interesses coletivos, que acaba prejudicando muitas vezes a ética por conta disso. Ok? Tá todo mundo entendendo, pessoal? Me dê aí um feedback. De boa, tá dando pra entender. Aqui também. Show. Perfeito. Sim, aqui também. Pronto. E aí, pessoal, o que é que significa aí os objetivos da ética? Se vocês puderem desligar o microfone, gente, vai ficar melhor. Viu? Renata. Pronto, Renata. Show. Vamos lá. Os objetivos da ética é determinar o que é bom, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Porque quando a gente pensa, pessoal, em indivíduo, a gente pensa em sociedade também, porque a gente está inserido nela, né? Elaborar princípios capazes de orientar o homem para uma decisão moralmente correta. Quais são os princípios no qual o homem deve ser orientado para ele tomar uma decisão correta, voltada para o bem? Busca explicar, justificar os costumes de um determinado grupo de pessoas e fornecer subsídios para a solução dos seus dilemas, né? E a gente recorre aí à ética, certo? Quando a gente fala de ética, a gente fala homem e sociedade. O que a gente observa nessa figura? Me digam aí, o que é que vocês estão vendo nessa figura? São os homens conversando, né? De pessoas. Grupo de pessoas, pessoas conversando. Socialização das pessoas. Socialização. Exatamente. É isso mesmo, né? Hoje a gente observa muito isso. Pessoas se encontrando para falar sobre um determinado tema, para organizar alguma coisa sobre o seu trabalho. Então, isso aí é uma sociedade. Eles têm um objetivo em comum, né? Eles estão vivendo em sociedade, muitas vezes para manter também relacionamentos e também para se relacionarem com os outros. E aí a gente observa vários tipos de relacionamento. Entre colegas de trabalho, pais e filhos, em vários ambientes como escola, igreja, o lazer, o trabalho, né? A gente observa sempre o homem, desde a sua história, ele vivendo em sociedade, sempre. Tipos de sociedade nós temos várias. Sociedade matrimonial, profissional, religiosa, lazer, militar, né? Torcedor de um time. Muitos aqui é Ceará, muitos aqui é Fortaleza, né? Assim que acontece. Família e muitas vezes ligado à parte militar, né? Ligado aí às Forças Armadas. Então, nós temos vários tipos de sociedade, ok? E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, uma das partes principais sobre a nossa aula também é sobre isso aqui, que é sobre os princípios da ética, tá bom? Um dos princípios da ética é a consciência moral, foi o que vocês falaram aí no começo da aula, que a gente estudou, que moral significa costume, né? Moral é formado por hábitos. É a forma de você encarar a vida, é os costumes daquela sociedade, daquele povo, daquela nação, daquele local.
E muitas vezes é a capacidade desse indivíduo de reagir ao certo e ao errado, a forma como ele entende isso e a forma como ele diferencia entre o bem e o mal. E o próprio homem, através da sua consciência moral, ele julga as suas ações. Por mais que ele fuja, por mais que ele não aceite, né? A sua consciência, lá no mais profundo ser, ele julga as suas ações em boas e más. Pessoal, outro princípio da ética é sobre o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa liberdade, porque a gente muitas vezes pode acabar prejudicando outra pessoa, né? Por a gente achar que eu tenho um livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero, é assim que funciona, eu nasci assim. Vocês já ouviram falar na síndrome de Gabriele? Já ouviram falar? Nunca ouvi falar, professora. Eu nunca ouvi falar, não. Eu nasci assim, eu cresci assim. É isso mesmo. É isso daí mesmo. É isso aí, desse jeito. Eu nasci assim, sou assim, vou ficar assim, ninguém me muda, eu vou morrer assim e vou voltar assim. É assim que acontece? Síndrome de Gabriele, né? E a gente muitas vezes usa a liberdade nesse sentido. Outro princípio da ética é a virtude. Esse é fantástico, né? A virtude são os hábitos constantes que vão levar o homem a caminhar para o bem, para fazer o que é bem para ele mesmo e para o próximo. E quando ele faz isso, ele acaba fazendo de forma coletiva, né? Porque ele acaba irradiando aquela luz do bem, né? Acaba mostrando para as pessoas o quanto ele faz bem às pessoas. Então, isso acaba levando realmente o homem a compreender que o melhor caminho é o caminho do bem. E é justamente a virtude que os filósofos, né, os grandes filósofos da época falavam, que o ser humano ele precisa ter virtude. E aí, virtude, para Platão, que foi um dos grandes filósofos, a gente teve 3, principais, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Foram os 3 grandes filósofos da época, antes de Cristo. E aí Platão dizia que virtude é igual a sabedoria. Então, se a pessoa tem sabedoria, ela tem virtude, porque ela vai saber o que falar, ela vai saber como agir, né? Ela vai refletir sobre as suas ações. E a sabedoria, ela precisa estar acessível para todos. Como é que a gente vai adquirindo sabedoria? E aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai adquirindo essa sabedoria, que é uma virtude e faz parte da ética? Eu acho que foi Platão também que disse que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Exatamente. Eu acho que a gente adquire isso no dia a dia, refletindo sobre o dia, né? Exatamente. A reflexão do nosso dia a dia, a convivência, a vivência, as experiências de vida que a gente tem, que a gente vai passando, a gente vai adquirindo sabedoria. E com os nossos próprios erros, a gente também aprende, pessoal. Aquele bom sábio é aquele que aprende com os seus próprios erros. Né? Cláudio? Pronto. Então, o melhor sábio, tem uma frase que fala que o melhor sábio é aquele que aprende com os seus erros. É aquele que reflete. Aquele que vai só vivendo, tô só vivendo, tô só deixando a maré me levar, tô só deixando a vida me levar. Tem até uma música, eu não me lembro de quem é o cantor de pagode, que fala... Pagodinho. Oi? É o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. O que ele diz? Deixa a vida me levar. E se a gente deixar a vida levar, a gente acaba nem adquirindo
sabedoria. Não é verdade? Porque a gente não reflete, a gente só deixa a maré, levar. Não é verdade que acontece? A gente vai agindo por impulso. Tem gente que age por impulso. Não vou fazer o que deu na cabeça, pronto, eu vou fazer. E não para. Meu Deus, eu tenho que refletir. Será que isso é correto? Será que tá certo? Será que se eu falar algo, eu vou ofender outra pessoa? Ou às vezes a gente fala coisas no momento errado, na hora errada e com pessoas erradas. Né? Então a ética vem para isso. Para fazer a gente realmente refletir. Então, uma virtude muito utilizada na enfermagem que a gente fala demais é a empatia. O que é empatia, gente? Quem pode me dizer? Se colocar no lugar do Se outro. colocar no lugar do outro, né? Sentir como é que o outro pode estar se sentindo, sentir suas dores, Exatamente. seus sentimentos, suas emoções, seus desejos. Perfeito. É isso mesmo. Empatia é uma das principais características do profissional de saúde. É a capacidade psicológica da gente perceber, poxa, como é que esse ser humano está vivendo? Esse ser humano, ele está sentindo muita dor. Eu tenho que buscar, junto com a minha equipe de profissionais, aliviar a dor desse paciente. E a gente realmente se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a pessoa vem com ignorância para cima de nós e a gente às vezes só quer rebater. A gente muitas vezes não entende o que foi que essa pessoa passou, né? Então, anota aí, viu? Empatia é uma das principais virtudes do profissional de saúde, né? Porque a gente lida com os dois extremos. A gente lida com a vida, quando a gente lembra que aquele recém-nascido está nascendo, aquele bebê, e a gente lida com a morte, né? A gente tem dois extremos que a gente lida, que não é fácil. Honestidade é ser verdadeiro, é não mentir para si mesmo, é não enganar, é ser uma pessoa de honra, de qualidade. Como é que é ser de qualidade? É não mentir, é você ser honesto. Poxa, eu fiz isso, né? Não tô aqui inventando as coisas, não é verdade? Então, outra característica importantíssima do profissional de saúde, do técnico de enfermagem, honestidade. Determinação. A pessoa, muitas vezes, ela é determinada porque ela tem metas para ela atingir. Então, ela traça metas porque ela tem um objetivo final, né? E ela possui uma vontade muito grande de atingir os seus objetivos. E nada tira a sua motivação, né? Gente, vocês podem passar o problema que for, ou financeiro, ou seja o que for, problema familiar, com mãe, com pai, com irmãos, com família, com amigos, mas nada pode tirar a vontade de vocês de crescer. Não deixem que arranque isso do coração de vocês. Essa motivação, ela tem que estar presente, da gente poder continuar, da gente poder exercer os nossos objetivos, certo? E aí tem outra virtude que é sobre a tolerância, de você suportar, de você aceitar, né? De você entender. Tem uma outra virtude importante. A autoestima é a qualidade ou condição psicológica de quem está satisfeito consigo mesmo. Demonstra confiança no próprio ser e na forma de agir. Pessoal, por mais que seja difícil, mas nós precisamos resgatar todos os dias a nossa autoestima. Porque se a gente não está bem, a gente não vai transmitir para o outro as nossas ações boas, muitas vezes, né? A gente só transmite o que a alma está mostrando, que muitas vezes é tristeza, medo, e nós precisamos criar cada dia essa autoestima. Não é fácil, o caminho não é fácil, mas também não é impossível, né? Eu acredito que ela também influencia diretamente, né, na qualidade do serviço que vai ser prestado, né? Se eu estou com autoestima baixa, com certeza a qualidade do meu serviço também vai cair. Concordo plenamente. Como é que você está com uma baixa estima, como é que você vai trabalhar?
Quais são as suas ações referente à sua baixa estima, né? Tem tudo a ver realmente, certo? E agora a gente vai filosofar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os grandes filósofos, as várias correntes. Eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender todo esse resgate sobre a ética. Para quando a gente falar sobre o nosso código de ética de enfermagem, que vocês possam entender, certo? Então, pessoal, os filósofos, o que era que eles faziam? Eles pensavam e tentavam achar um fundamento para a conduta humana. Por que eles faziam? Por que um ser humano fazia aquele determinado comportamento? Qual é o objetivo daquilo ali, né? Então, Sócrates foi um dos primeiros filósofos, tá? Nascido aí antes de Cristo, que ele dizia que a virtude, ela tem a ver com conhecimento. Para ele, virtude é igual conhecimento. E essa virtude de conhecimento, ele conseguia alcançar a felicidade. E ele acreditava também que o conhecimento, o verdadeiro objeto do conhecimento é a alma humana. Onde é que está o centro das nossas emoções? Onde está, gente? Decisões e emoções. Da tríade que a gente falou lá no primeiro slide. Na nossa alma. Na alma. Perfeito, é isso mesmo. Então, o conhecimento, ele acreditava que vinha da alma também. Então, esse filósofo, ele acreditava que a prática da virtude poderia se tornar um hábito, poderia ser um exercício que trouxesse felicidade para os homens. Então, a plena felicidade, ela só é alcançada, de acordo com Sócrates, quando o indivíduo ele tem sabedoria, no qual essa sabedoria é o valor supremo, né? Por isso que ele disse duas frases muito importantes que até hoje a gente utiliza, que é: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos nos conhecer. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é a gente, né? Fazer aquela autorreflexão, autoanálise, você saber quem eu sou, qual é o meu objetivo de vida, por que eu estou fazendo curso técnico de enfermagem, o que eu quero ser no meu futuro. É ter compromisso, né, com isso. E outra frase que ele diz, que sei que nada sei. Ao mesmo tempo que a gente tenta entender o que se passa dentro de nós, a gente começa a perceber que a gente não sabe de nada, né? Que a gente fica todos os dias buscando entender o porquê dos nossos comportamentos, né? Então, para ele, virtude é sabedoria e conhecimento. E o vício é uma ignorância. A pessoa permanecer no erro, errou uma vez, errou a segunda, errou a terceira vez, já é para Sócrates ignorância, né? Platão foi discípulo de Sócrates, certo? E ele acreditava na harmonização das atividades da alma, ou seja, na harmonização das emoções e de todas as virtudes, e que elas eram coordenadas pela justiça, né? Pela justiça. Então, a questão moral não é um problema somente do indivíduo, mas também das relações coletivas. Era da política, era do Estado. Então, ele acreditava que a formação espiritual do homem, e aí a gente já está falando sobre a parte do espírito do homem, cabia ao Estado organizar, cabia ao Estado trazer essa ideia de conhecimento e prática de virtudes, para a gente tornar feliz. Isso aí era o que dizia Platão, né? Antes de Cristo. Então, pessoal, ainda na Grécia Antiga, o Platão também afirmava que o bem é um molde sobre o qual deveria se processar toda a ação humana. E ele entendia que o elemento da vontade do homem devia estar sempre voltado para o bem, porque é o caminho da felicidade e é o caminho do conhecimento. E que nós não devemos nos levar pelos sentidos, pelas emoções, que é justamente a alma, porque acaba atrapalhando,
né? Acaba, na mente dele, ele acreditava que acabava atrapalhando. Por isso que a gente fica naquela corda bamba entre razão e emoção, certo? Então Platão acreditava que as virtudes elas eram divididas em prudência ou sabedoria. O que é prudência ou sabedoria? É a virtude da parte racional do homem. É a parte que corresponde à razão, certo? Eu ter prudência. Poxa, se eu sei a dose daquele medicamento que eu tenho que fazer, eu não posso puxar a mais a dose daquele medicamento em uma seringa e aplicar no paciente. Eu estou tendo prudência, estou prestando atenção no que está escrito na receita médica, mas eu estou tendo prudência. E eu tenho a sabedoria porque eu sei que tipo de medicamento é aquele e para que ele serve, certo? Eu estou tendo uma razão ali para isso. Fortaleza ou valentia significa entusiasmo, significa ânimo, né? É aquela vontade que a gente tem de acordar, de ficar perto da nossa família, de ir para a nossa escola estudar, né? De ter vontade, de acordar bem. Temperança ou autodomínio tem a ver com, é como se fosse uma atividade impulsiva, como se fosse uma espécie de instinto, né? Que freia muitas vezes os prazeres corporais. É um autodomínio. Se eu sei que está errado, eu vou me autodominar, eu vou controlar a carne, né? Como a gente falou aí no começo, onde a gente tem o espírito, a alma e o corpo. Eu vou controlar o meu corpo. Justiça significa aí na Grécia Antiga como equilíbrio de todas as virtudes, né? Como a gente falou também, ok? Pessoal, até aqui todos conseguiram entender sobre Sócrates e Platão? Consegui sim, professor. Show! Estão gostando da aula, gente? Sei que é muito filosofia aí, muita coisa, mas é importante, né? Para que vocês entendam toda a base, certo? E aí vem uma pessoa bem famosa, que foi o terceiro filósofo, que ele foi discípulo de Platão na Grécia Antiga, que é Aristóteles, certo? Aristóteles, ele acreditava que o maior bem do homem seria a felicidade, onde essa felicidade ele tinha que ter êxito de algo que ele fazia, de alguma ação. Então, para ele, a felicidade não se encontra nos prazeres nem na riqueza, mas na atividade racional. E aí onde entra exatamente a razão, entre o pensamento, entre a nossa consciência, entre as nossas ações, né? Significa que à medida que a gente vai exercendo essa racionalidade, a gente vai evoluindo também com o pensamento, tá? Então ele afirmava que para o homem ele ter uma boa vida, ele tinha que ser feliz. E essa felicidade era a realização humana pela contemplação da razão, do pensamento, certo? E aí ele dizia que existia 3 formas de alcançar a felicidade: a virtude, sabedoria e o prazer, né? Eram 3 pontos aí que ele dizia, certo? Eu coloquei esse quadro aqui só para mostrar a vocês, ó, que a ética é a essência do ser. E o ponto central da ética é a virtude, no qual essa virtude tem que ter uma vontade pessoal para poder fazer acontecer, né? E dentro dessa vontade pessoal, a gente tem aí um meio termo, que significa a justiça. Eu tenho que ter um meio termo, porque eu não posso exagerar. Eu tenho que evitar excessos. Eu não posso exagerar na minha vida, né? Então, a essência do ser, a vida, ela é contemplada através da racionalidade. E a causa final, o bem final em relação à ética é a virtude, a felicidade, a amizade, é o bem. São todos esses aspectos. Então, pessoal, a virtude, ela é o bem supremo.
Peraí, só aceitar aqui um aluno. Pronto. É a bem supremo, tá? Cujo objetivo vai se encerrar em si mesmo. E também tem a ver com a ação coletiva, porque nós estamos inseridos em uma sociedade. Nós não convivemos sozinhos, nós convivemos com outras pessoas. E que tudo isso deve ser desprovido de interesse, tá? Tudo ok, gente? Em relação a Aristóteles, Platão e Sócrates? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certinho? Não, tudo ok. Beleza. Deixa eu abrir aqui o chat. Tô tranquilo, até aqui, professor. Show. Pronto. Então vamos continuar. Pessoal, quando a gente fala de ética, a gente fala também das correntes que a gente falou, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E a gente fala também de uma outra corrente que surgiu da ética na Idade Média, que foi depois de Cristo, certo? Que é chamada de ética cristã, que está aí nos livros da nossa história, tá? Então, essa ética cristã, ela tem a ver com a razão, certo? A razão humana. E essa razão humana, ela está sendo revelada através de um Deus, de uma divindade, né? De um Deus, no qual esse Deus, ele vai aperfeiçoar as virtudes. Então, as virtudes é o conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser aperfeiçoado por um Deus supremo, tá? No qual esses pensadores, por exemplo, Santo Agostinho, ele foi filósofo dessa época, e ele dizia que Deus, ele era o legislador e os padres, eles eram os intérpretes dessa lei. Eram pessoas encarregadas para poder interpretar a lei, interpretar muitas vezes a Bíblia, né? Então, toda a criação, ele dizia que é boa. Deus criou o mundo como bom. E que tudo que há no mundo é bom, certo? E que tudo que há está sobre os mandamentos de Deus, tá? E afirmou também que o mal, ele é a ausência da perfeição divina. Então, por exemplo, se o indivíduo, ele tem uma tendência ao mal, ele não está perfeito divinamente, né? Ele não tem uma alma, ele não tem um espírito ainda em perfeição. Ele tem aí um obstáculo, que é o mal. E aí a gente tem aí Santo Agostinho, ele também se espelhava em Platão. Vamos só relembrar aqui um pouquinho sobre o Platão, né? O Platão ele era um filósofo no qual ele acreditava que o corpo era o cárcere da alma. Ou seja, o corpo ele abrigava de forma interna a alma. Que a prática da abstinência e renúncia das paixões, desejos, emoções da vida, elas iriam purificar a alma, né? Ou seja, inclinações do mal, né? Inclinações aí de emoções ruins, desejos ruins, ou seja, partir do mundo material para o mundo das ideias, do pensamento. E ele dizia que a alma precisava de purificação para ter as virtudes, para ter sabedoria e essa sabedoria ser colocada em ação, né? E Santo Agostinho, ele foi também um teólogo, filósofo, muito estudioso, um frade da época, né? Como se fosse um padre. E ele acreditava que os prazeres do mundo, eles precisam ser refreados. Nós precisamos ter controle sobre o corpo. Por quê? Porque nós temos uma mente, nós temos uma alma. Então, se a gente pensa, se a gente usa da nossa racionalidade, consequentemente, nós conseguimos controlar o nosso corpo. Então, a prática desses princípios cristãos, eles vão influenciar diretamente a moral, que é justamente o certo e o errado. E Santo Agostinho acreditava no livre-arbítrio, assim como os outros filósofos também falavam, né? Que nós temos o poder de decisão. Qual é a nossa inclinação, né? Qual é o nosso poder de escolha.
E aí a gente tem um outro filósofo, teólogo também, que é o Santo Tomás de Aquino, tá? Ele fala também, ele acompanha o outro filósofo que é o Aristóteles, né, aos ideais cristãos, e ele acredita na ética eudemonista, ou seja, na ética do homem mesmo, do ser, né, de que o homem ele é capaz, de que ele consegue. Mas ele precisa realmente contemplar a felicidade através do entendimento de quem é Deus para ele, na vida dele, né? Que o conhecimento ele só ia entender muitas vezes na vida futura. Ele já acreditava que esse conhecimento ele é adquirido mais na vida futura, após a morte, porque aí sim a gente ia contemplar Deus, nós íamos entender quem é ele, né? E aí, pessoal, fazendo a comparação entre Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, tá? Aristóteles, ele acreditava que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada pela ação. Ação são as nossas atitudes. E as atitudes vêm da prática das virtudes. Prática que também tem a ver com conhecimento, né? Todas aquelas virtudes que a gente já falou. E que a felicidade ela é uma ação da alma, certo? A alma traz também como propósito essa felicidade. Já Santo Tomás de Aquino diz que existe um único objetivo, um único fim supremo. E esse fim supremo é Deus. E que a gente só vai conseguir alcançar Deus, entender o que Ele quer, através das nossas virtudes intelectuais, morais e teológicas. E aí fica aquela situação, né, entre lei humana e lei divina. E aí ele fala que existe 3 tipos de virtudes essenciais, que é a prudência. Poxa, eu tô com o pé na frente aqui, pé atrás, né, para mim entender o que eu tô fazendo. Eu tenho que ser prudente, eu tenho que ir com calma em determinadas situações. Eu tenho que usar da justiça, da lealdade, tem que ser justo. Dá César o que é de César. Eu lembro que eu já escutei muitas vezes essa frase que as pessoas falam. E a temperança, de você entender também o outro ser humano, certo? Tudo bem até aqui? Todos estão conseguindo entender essa corrente filosófica? Sim. Que existe também. E aí nós temos Hugo de São Vítor. O Hugo considerava, pessoal, ele era tipo um frade também da época, e ele acreditava que a sabedoria ele era um meio de restaurar a semelhança divina no homem. O homem precisava ter sabedoria para entender quem era Deus, para entender a criação, para entender os seus comportamentos, tá? É como se a pessoa humana ela fosse uma mistura de substâncias divisíveis e indivisíveis, no qual ele ia conseguir entender um mundo inteligível, que muitas vezes é aquele mundo perceptível pelos sentidos, né? Porque nós somos humanos. Então nós conseguimos perceber, tá? E aí, pessoal, existem 3 potências da alma que ele falava, que era a primeira, a segunda e a terceira. A primeira confere ao corpo somente a vida, para que a gente nasça, cresça, se alimente e continue a viver. Não é verdade? É assim que acontece, né? Isso aí é a lei biológica, a lei natural. A gente nasce, cresce, desenvolve, continua se alimentando durante toda a nossa vida para a gente continuar a viver. A segunda potência da alma é a capacidade de discernimento, mediante a percepção sensível, o ser humano, né? Como é que é o meu discernimento? O que é que eu tenho que pensar para eu entender determinada situação? Eu tenho que discernir, eu tenho muitas vezes que decidir entre situações. Mas essa situação só acontecia quando ocorria a alma, quando tinha os pensamentos. Terceiro ponto é a força da mente e da razão, onde faz acontecer todos esses outras potências da alma, né? Isso aí que eu dizia Hugo de São Vítor, certo? E aí, pessoal, veio Martinho Lutero, né? Que ele viveu aí também, lutou pela reforma da Igreja Católica.
nós sabemos que durante a história, né, a Igreja Católica, ela vendia indulgências, né, muitas vezes, e aí acabava que poucas pessoas também tinham acesso à Bíblia, e ele criticava esse fato, né, ele dizia que a Bíblia ela precisava ser mais acessível à população, e ele traduziu a Bíblia, certo? Para que as pessoas pudessem ter acesso, ok? E aí, continuando a nossa aula, saindo um pouquinho assim mais da parte dos filósofos, né? Que a gente estudou. E no mundo contemporâneo, como é que está sendo aí a ética? E aí eu pergunto a vocês agora. Como é que está sendo aí no nosso mundo contemporâneo, é o mundo que a gente está vivendo agora? Como é que está sendo a nossa ética? Qual é o nosso comportamento? E aí, pessoal, quem pode dizer para mim? Está sendo fácil viver assim, com ética? Não, é muito difícil. Não, professora, tá difícil, tá muito difícil. Muitas das vezes quem procura agir com ética e tudo, com moral, é tido como bobo, como otário, algo desse tipo. Concordo. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Na verdade, quem tá errado hoje, para muitas pessoas é o que tá certo. O errado hoje é o certo para muita gente. Isso é verdade, professora. Não é verdade? Verdade. Hoje um corrupto rouba. Misericórdia. E ainda, muitas vezes, é o quê? É aceito na nossa sociedade. É verdade. Enfim, são várias situações, né, de ética que a gente encontra por aí, certo? Mas são os grandes desafios que eu considero, né? No mundo contemporâneo que a gente tem, é um desafio tentar construir aí uma vida com ética e moral. Porque isso depende da nossa sociedade. Não é só do meu eu, é da sociedade do qual eu faço parte. Mas eu vou precisar de outras pessoas que pensem igual a mim. Por isso, pessoal, eu confesso a vocês de verdade, talvez por esse meu modo de agir, eu sei que eu sou chata e tudo, mas eu fiquei afastada de muita gente na minha vida, porque as pessoas não pensavam igual a mim, né? Muita gente queria fazer coisa errada e eu não quero estar perto de pessoas assim, entendeu? Então é um livre-arbítrio que muitas vezes a gente tem, são escolhas, certo? E essas escolhas acabam a gente sendo taxado como ruim, como chato. Aquela pessoa é insuportável, aquela pessoa só fala de coisa certa, né? Acaba sendo assim. Então, nós precisamos superar esses empecilhos para a gente construir uma boa conduta, para a gente entender quais são os princípios que a gente deve seguir. E que essas dificuldades, elas sirvam como degraus para a gente cada vez mais subir e entender o nosso papel na nossa sociedade. Eu acredito, sabe, gente, assim, falando um pouco do lado pessoal, do que eu penso, eu acredito que nada nessa vida é por acaso, sabe? Assim, falando um pouco da minha opinião. Não sei se vocês partilham disso, mas nada na nossa vida é por acaso. A gente tem uma finalidade de vida, né? A gente não está aqui por um acaso, é uma passagem nesse mundo, mas a gente está aqui muitas vezes para servir, para ajudar, para dar uma palavra de conforto, né? Para viver em solidariedade, em tolerância, em boa conduta. Na verdade, professora, eu acho que se você for incapaz de ajudar o seu próximo, eu acho que você é incapaz de ajudar a si mesmo. Concordo. Não existe você ver um colega seu, alguém que você goste, passando por algum tipo de dificuldade e nem para conversar com essa pessoa você seja incapaz de fazer isso, né? Exato. E eu acho que se a pessoa for desse jeito, eu acho que, infelizmente, ela tem que só ficar em casa, porque para mim é uma pessoa inútil. Com certeza. Às vezes a gente vê, né, muita gente assim, né, que não se põe no lugar do outro, não toma do outro, né, não sabe o que é que a gente passa, o que se passa da gente. As pessoas só pensam em si, não pensam no próximo também, né? Desse jeito. É o que a gente vê hoje. É pensando em nós de forma individual e esquecendo do outro como um todo, né? Se para mim tá bem,
pro outro que se lasque, digamos assim, né? Desculpa até o termo, gente. Mas é mais ou menos assim o pensamento, né? Então, é bem difícil mesmo a gente ser ético, né? Verdade. E aí, gente, quando a gente fala de ética profissional, a gente começou a observar que teve a Revolução Industrial na Inglaterra, mais ou menos aí nesse período entre 1760 a 1830, onde a gente começou a observar que aquela atividade artesanal em relação à agricultura, você plantar aquele alimento, hoje já começa a ter o quê? Fábricas, né? As grandes cidades começaram a investir nas fábricas. E essas fábricas não tinham nem um pouco de ética nessa época. A gente observava crianças trabalhando, um ambiente insalubre, onde ninguém tinha direito a férias, não existia férias, não existia insalubridade, não tinha nada disso. Era só trabalho escravo, né? Um ambiente totalmente antiético. E a gente sabe que a ética no trabalho, ela consiste em entender o trabalho, a construir uma identidade. Porque se eu construo uma identidade, eu me realizo de forma pessoal. Porque eu estou dentro de uma ordem social, né? Onde eu começo a observar que essa interação entre ética e trabalho precisa de uma dignidade. Eu sou digna porque eu estou realizando o papel como enfermeira. Eu sou digna porque eu estou realizando o papel como professora da melhor forma. Eu sou digna porque eu sou excelente técnico de enfermagem. Eu honro a minha profissão. Eu tenho liberdade também nas minhas escolhas, né? Ninguém é obrigado a nada. Porém, a liberdade deve ser voltada para a boa conduta. E a igualdade, de perceber que ninguém é melhor do que o outro. Não é a cor da pele, não é a idade, não é nada que faça a gente perceber que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo barco, né? As mesmas marés, os mesmos problemas, a gente encontra do mesmo jeito. Ok? E aí, pessoal, qual é a vantagem da gente ter ética no trabalho? Quando a gente fala aí, por exemplo, sobre o trabalho do técnico de enfermagem. Qual é o meu papel? Se eu tenho ética no meu trabalho, eu tenho como vantagem o maior nível de produção na minha empresa, né? Eu consigo exercer a minha profissão. E aí, pessoal, eu vou favorecer um ambiente legal, um ambiente harmônico, respeitoso, agradável, né? Eu estou aumentando a confiança nos meus funcionários, nos meus colegas de trabalho. Se eu ajo como ética, eu sirvo muitas vezes até como espelho para os meus colegas. Os colegas vão parar e vão dizer: poxa, fulano de tal é um excelente técnico de enfermagem. Indo e voltando. Pense numa pessoa assim ética, né? Como também vai ter gente que vai ser contra, que vai dizer: poxa, aquela cara é muito chato. Aquela menina é muito chata, só quer fazer as coisas certinha. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma inclinação para o mal, a natureza, né? Onde a gente deve todos os dias fazer essa autoanálise, certo? E o que é ética profissional? É o conjunto de princípios, de valores que vão conduzir o comportamento humano naquela sociedade, naquela empresa, naquela organização. São padrões, são regras. Então, se você vai para um hospital, o hospital ele tem regras. Se você vai para um posto de saúde, ele tem regras que devem ser obedecidas, certo? E tudo aquilo ali vai me converter em objetivos profissionais, certo? E aí, pessoal, essa ética no trabalho, o profissional ele deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade, porque assim, a gente tem padrões éticos dentro da nossa sociedade e a gente tem padrões éticos também dentro das nossas organizações. E a gente deve seguir tanto a nossa sociedade quanto as nossas organizações, certo? A ética profissional, ela proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso dos principais sentimentos, que eu até considero assim, um sentimento, né? Uma satisfação, que é a honestidade.
É você ser honesto consigo mesmo. É você ser verdadeiro consigo mesmo e com o próximo. É você ter comprometimento. Gente, se a gente assume, eu falo aqui para vocês, se a gente assume o compromisso de trabalhar na área da saúde, é um compromisso que deve ser seguido, certo? A gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar aprender. A gente está com dúvida? Pergunta. Não faz. Na dúvida, não faz. Certo? A gente tem que ser pessoas confiáveis. Certo? A gente tem que demonstrar também para a gente, em primeiro lugar, né? E para os outros, a confiança. Tu já pensou? Você recebe um paciente. O paciente sai altamente satisfeito com o teu trabalho. Você vai tomar vacina? O paciente vai tomar vacina e você é o técnico de enfermagem da sala de vacina. Você trata o paciente super bem, desde o momento que você acolhe ele dentro da sala, que você anota no cartão, que você vê quais são as vacinas que ele precisa, que você chama ele pelo nome. O paciente ele vai sair altamente satisfeito. Vai chegar, muitas vezes, na Secretaria de Saúde e vai te elogiar. Vai dizer, poxa, eu fui tão bem atendido por aquela pessoa, né? Aquela pessoa é tão confiável. E o que está faltando muito no mercado é isso. É pessoas confiáveis. Tem pessoas de todo jeito, de todo estilo, de todo jeito, né? Mas confiança tá difícil. Entenderam como é que é? Tem paciente que só quer ser atendido por aquele médico ali específico. Por quê? Porque ele já gerou um vínculo. Ele se tornou confiável. Então, pessoal, a confiança, o comprometimento, a honestidade vai se conduzir a um comportamento voltado para o bem, voltado para uma tomada de decisões de acordo com as atividades, certo? E por fim, qual é a maior recompensa, gente, que nós temos como profissionais da saúde? É ser reconhecido realmente. É você perceber, poxa, eu estou exercendo com nível de excelência a enfermagem, que tanto precisa desse apoio. O paciente chega no hospital precisando de ajuda, chega no posto precisando de ajuda, e a gente está ali estendendo a mão, porque a enfermagem é a arte do cuidado, né? Então, não só no trabalho, mas na nossa conduta pessoal, no nosso exemplo. Nós devemos ser pessoas de exemplo, de você olhar para o outro e dizer, poxa, eu me espelho naquela pessoa ali. Aquela pessoa é digna de ser espelhado, né? Tudo bem, gente, até aqui? Todo mundo tá conseguindo entender? Sim. Alguém quer compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa assim de alguma vivência ou de algo que tenha vivido? Não? E aí, gente, a gente tá quase finalizando a nossa aula. Que é sobre a história da enfermagem, né? Nós falamos da ética profissional, nós falamos da ética pessoal, nós falamos dos filósofos, né? Do que eles pensavam, Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós falamos da corrente cristã, né? Que influencia também a questão do cuidado de enfermagem, né? A gente vai ver agora em relação a Florence, certo? Então, a história da enfermagem começou com essa grande mulher aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, que o nome dela é Florence. Florence tem a ver com Florença, aquela cidade da Itália. Então, Florence nasceu no dia 12 de maio de 1820, na Itália, certo? E aí, Florence, ela era de uma família rica. Florence estudou várias línguas, o alemão, o inglês, o russo, várias línguas ela estudou. Ela estudou música, estudou matemática, né? Estudou religião.
Então era uma pessoa altamente culta. E é o que foi que aconteceu com Florence. Florence começou a perceber que nas guerras que estavam ocorrendo, tá, os pacientes estavam muito machucados, né? Não tinha quem cuidasse, porque quem cuidava na época dessas pessoas eram os escravos, eram pessoas que não eram muito reconhecidas na época, certo? Não eram pessoas muito reconhecidas na época que eles consideravam, né? E aí Florence percebeu, não, eu tenho que ajudar os pacientes, eu tenho que ajudar os soldados que estavam morrendo nas guerras. E aí, pessoal, ela começou a estudar enfermagem. A família foi contra isso, a família não queria, porque as pessoas que realizavam procedimentos de enfermagem na época não eram bem vistas, eram pessoas de classe menos favorecida, eram pessoas pobres, né, digamos assim. E por ela ser de família rica, a família não aceitava ela estudar enfermagem. Mas mesmo assim, ela bateu o pé, ela disse que queria estudar, que queria cuidar desses enfermos. E aí, pessoal, ela começou a exercer a enfermagem do começo mesmo, né? Começou a exercer. Ela foi a fundadora da enfermagem moderna. E aí, pessoal, ela começou a perceber que o local no qual esses soldados que estavam feridos dessas guerras começou a apresentar um local insalubre. O local que eles ficavam eram locais sujos, insalubres, que não tinha asepsia nenhuma. Eles não comiam direito, não tinha higiene, né? Não tinha momento para ter lazer nenhum. E aí ela começou a ter o cuidado de observar essa falta de higiene. E ela começou a perceber e disse, não, uma das teorias que eu acredito é a teoria miasmática, ou seja, o local no qual esses pacientes se encontram, eles têm que estar um local aberto, janela aberta, arejado, tem que fazer uma limpeza nessa sala toda que esses pacientes se encontram, para trazer mais renovação, né, para melhorar mais aquele ambiente. E foi assim que ela fez. Por isso que o nosso símbolo da enfermagem é uma lâmpada. Por que é essa lâmpada? Porque à noite ela saía com a lâmpada, ia de leito em leito olhar os pacientes à noite, né? Então ela começou a exercer exatamente a enfermagem. E ela disse até para os pais que Deus falou com ela. Ela foi um chamado de Deus para poder servir, né? Então ela pensava muito mais no próximo do que em si. E é o que acontece com a gente da nossa enfermagem, né? Quantas vezes eu falo assim para mim mesmo, meu Deus, eu não cuido de mim. Eu falo, mas muitas vezes não cuido de mim. Cuido dos outros. Então a gente nasce para servir, né? Então, pessoal, nesse momento, ela começou a perceber o quanto a enfermagem ela era importante, né? E aí, pessoal, ela começou a estudar, como eu tinha falado, né? Por enquanto, ela não estava trabalhando, antigamente com outras áreas, né? Porque ela era de família rica. E como eu falei da questão do preconceito, né? Então foi a Florence que realmente ela fundou a enfermagem, considerado, né? Aí tinha uma frase que dizia que a diversão e a frivolidade não haviam chegado, né, para a miséria das pessoas que viviam nas regiões em guerra. Ou seja, que ela ia lá, que ela fazia o trabalho, que ela prestava atenção nessas pessoas, onde ela realmente acreditava no ser humano. E aí, como eu falei para vocês, olha só o estado dos hospitais. Até coloquei aqui, né? É um local que ninguém queria entrar. É um pessoal que tinha medo de entrar, mal administrado, sujo, não havia higiene. Os pisos não eram esfregados, né, com produto de limpeza. Paredes cheias de fungo, colchões encharcados de sangue,
os lençóis não eram trocados, não havia, gente, na época, o procedimento de higienização das mãos, né? Eles não lavavam as mãos, os médicos, principalmente, entre uma cirurgia e outra. E o que é que acontecia com isso? As infecções surgiam, não é verdade? Até aqui tudo bem, gente? Todo mundo tá entendendo a história de Florence? Tudo bem. Acho que você já deve ter ouvido falar nela muitas vezes, né? É a precursora da enfermagem. E aí, pessoal, ela tornou-se enfermeira realmente, certo? Começou a exercer aí a profissão. Principalmente na Guerra da Crimeia. Deixa eu ver mais aqui, alguma coisa interessante. Ela aprendeu muito, sabe com quem também? Com mulheres religiosas. Ela aprendeu muitos cuidados de enfermagem, porque quem cuidavam dessas pessoas eram os escravas e as freiras da época. Eram pessoas encarregadas para cuidar de pessoas doentes. Ela começou a aprender, né? Aí ela disse uma frase, ó: um paciente com frio e febre, fraco e mal alimentado, com escaras, não está sofrendo da doença, mas da falta da enfermagem adequada, né? E é o que acontece hoje. Você tem um paciente, ele está cheio de escaras. Se você não cuidar, não ter os cuidados de enfermagem, ele não vai ficar melhor, não vai melhorar. Então, o principal objetivo, né, de um hospital não é maltratar os doentes, e sim acolher, trazer medidas práticas de higiene, melhorar aquele ambiente, diminuir os índices de infecção hospitalar, né? Eram todos esses cuidados. Aí ela começou a instalar água para que as pessoas pudessem higienizar as mãos. Ai, gente, passou uma moto aqui. Ela começou a instalar água, certo? Para instalar pias, água, para que os médicos, os próprios enfermeiros, a equipe dela pudesse higienizar as mãos, né? O transporte adequado em relação à comida nos quartos, sistema de campainha, isso tudo aos poucos eles foram implementando, né? Até realmente chegar ao ambiente que a gente tem hoje de hospital. Então, essa foto aqui demonstra realmente a Guerra da Crimeia, onde a gente via, né, os soldados sofrendo, sendo feridos naquela época, e ela foi encarregada para poder cuidar, tá? Pessoal, nós temos uma outra grande senhora, muito interessante, que também tem a ver com a história da enfermagem no Brasil, que é a Ana Justina Ferreira, que é a Ana Nery. A Ana Nery, gente, ela casou com um militar, o Isidoro Antônio Nery, e ele faleceu no mar. Então, ela ficou viúva aí mais ou menos com 30 anos, certo? Ela teve alguns filhos. Uma parte dos filhos se tornou médico e outra parte servia ao exército. Então, ela tentava ajudar improvisando hospitais, né? Ela não media esforço para cuidar dessas pessoas doentes. E aí, gente, ela era da Bahia. Deixa eu ver mais aqui. Então, ela começou a fundar, né, de acordo com o trabalho dela, fundou aí a primeira escola de enfermagem, que foi em 1890, tá? Uma escola voltada para enfermeiros e enfermeiras. E aí surge aí uma das primeiras leis, né, Decreto Federal, ó, de 1890, que hoje é a Unirio, que a gente chama de Escola Alfredo Pinto. Primeiras escolas de enfermagem, né? Baseada no modelo americano de Florence. Então, ela se espelhou muito em Florence para ela estar cuidando dessas pessoas, certo? E aí se tornou referência, né, para várias escolas. Ela selecionava para o seu quarto moças, ou seja, outras pessoas que pudessem fazer parte da equipe de enfermagem, e ela dividiu o trabalho, né? Você vai fazer o curativo, outra você vai dar banho no paciente. Então, ela dividiu o trabalho
E as enfermeiras eram de excelência virtudes, porque elas eram consideradas padrão. E não foi à toa que o presidente da época, né, ele, antes dela morrer, forneceu aí uma aposentadoria vitalícia para Ana Nery. E ela ganhou vários méritos, várias honras, devido ao seu excelente trabalho. Tá bom? Pessoal, era isso, né? A gente já chegou aqui no nosso último slide. Esses últimos minutinhos, eu queria saber o que é que vocês acharam da aula, certo? Quem não gostou também pode falar, sem problema nenhum. Se vocês conseguiram compreender, né, a mensagem sobre a ética, faz a gente refletir, né? Essa disciplina é meramente teórica, né, como vocês estão vendo. E é mais para a gente refletir mesmo na nossa conduta. Eu queria deixar essa mensagem de hoje como atividade de casa, para que vocês possam pensar nas atitudes, fazer aquela autoanálise. O que é que eu posso melhorar como indivíduo, como ser humano, como pessoa, né? O que é que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos, né? Quais são os meus defeitos, digamos assim, os meus erros que eu preciso melhorar, né? Eu queria que vocês refletissem. Eu não quero as respostas de vocês, não. Eu só quero que vocês reflitam para vocês mesmos. O que eu, como profissional, eu preciso fazer, né? Qual é a minha caminhada daqui para frente que eu preciso fazer para me tornar um excelente técnico de enfermagem? O que é que eu preciso? Quais são as minhas virtudes que eu tenho que trabalhar em mim mesmo como pessoa? Eu tenho que ser empático, eu tenho que ter um amor ao próximo, né? Quais são as minhas virtudes que eu preciso trabalhar todos os dias para que essas virtudes elas virem um hábito e o hábito vire um caráter, né? Então, eu queria de verdade assim que vocês pudessem fazer essa reflexão para vocês mesmos, tá bom? O que é que eu posso melhorar como indivíduo? Será que eu tenho que estudar mais? Né? Será que eu tenho que me esforçar um pouco mais? Pessoal, vocês estão ouvindo? Eu nem sei se vocês estão escutando. Deu um pane aqui. Tô Não tô vendo ouvindo. mais nada aqui. Professor, tô. Foi tela aí Estamos que vendo, sim. apareceu aqui. Misericórdia. Apareceu uma tela aqui que eu não sei nem o que é, gente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, de verdade, tá? Estou à disposição no horário comercial, gente, para tirar dúvida de vocês. Vocês foram cadastrados em uma plataforma da escola do JK. Eu acredito que o Jean, né? Esse horário já tá tarde, mas eu acredito que amanhã o Jean, eu vou estar passando aí pro Jean que eu fiz o cadastro de vocês. E vou estar vendo aí com ele uma forma de vocês acessarem essa plataforma. Boa noite a todos, caríssimos alunos, caríssima professora. Boa noite, Jean. Boa noite, né? A nossa plataforma, ela foi atualizada, inclusive eu já lhes enviei, né? Eu acabei lhe enviando, professora, com ava.com.br JK, né? E ali foi colocado todos os alunos. Nós teremos algumas atividades como fóruns e portfólios, como nós havíamos combinado. A nossa avaliação terá um cadastro de questões e ela será também online para nós testarmos a plataforma. Então, esses alunos, eles farão parte de uma plataforma EAD, que é diferente de um ensino remoto. Remoto é apenas uma aula que é dada, que é ministrada à distância. No EAD, não. Tem a questão da avaliação e aprendizagem, que será à distância. Então, nós temos as atividades propostas e teremos uma avaliação final, um total de 10 pontos, para que o aluno possa atingir esses pontos, nós dividirmos e tirarmos a média desses alunos.
Então, essa disciplina, ela será totalmente ministrada com aulas online, que serão gravadas e dispostas no nosso canal do JK. Depois, né, professora, só disponibilizar o link. E, ótimo, e as atividades propostas. Então, a partir daí, as outras disciplinas que nós poderemos ministrar, elas serão utilizadas nessa plataforma, terão uma continuidade. Lembrando que as práticas, as praxes, toda a parte que será ministrada a partir de janeiro, que é Fundamentos da Enfermagem, Semiologia, a professora fará muitas práticas, não é isso, professora? E a professora Maíva, ela está escalada para essa disciplina com a nova turma, assim como foi feito com a turma dos veteranos, que nós iniciamos em março. Tá certo, professora? Então, de antemão, você já está convidada aí para janeiro. Depois de terminar informática e ética, você dará continuidade com a parte de semiologia, tá bom? Então, agradeço a todos aí pela participação, a contribuição com a professora Maíva, e esperamos que tenhamos um êxito, um sucesso com relação aos acessos, né, porque vocês farão acesso, ao acompanhamento da professora Maíva e a minha coordenação também, porque eu faço a coordenação não só física lá na escola, eu também farei um acompanhamento como guardião dessa plataforma e o acompanhamento das aulas. Eu estava realmente aqui acompanhando e muito interessante o assunto, claro, porque a ética nos conduz a termos, né, um comportamento diferenciado no âmbito geral do trabalho, do convívio com as pessoas, com a família e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Então, tenham uma boa noite. Pronto, gente. Boa noite, professor. Tá ótimo. Boa noite, Jean, também. Então, pessoal, estamos finalizando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí, quando for amanhã, a gente fala aí pra vocês, né? O Jean ou eu, a gente comunica aí sobre o uso da nossa plataforma, tá bom? Eu vou salvar aqui o vídeo, vai ficar disponível para que vocês possam estar estudando, tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos, que Deus abençoe. E até a Boa próxima. noite, professor. Boa noite, obrigada pela informação, viu? Aula maravilhosa. Boa noite para todo mundo. Muito boa, viu? Boa noite, todos. Obrigada pela dedicação com a gente. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau.